Glória a Deus, amém? Que noite poderosa é essa? Aleluia, amém. Deus é lindo, maravilhoso, amém. Essa semana eu venho orando a Deus. Agora, só dar um recadinho. Hoje começa uma série de quintas-feiras de estudo sobre o Espírito Santo, não é isso? Como ser guiado. Olha, como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Meu Deus, eu creio que esse é o tema mais importante para a nossa vida. Da gente aprender, de fato, a ser guiado. Meu Deus, quanto rompimento, quantos acertos, quantas direções vinda do Senhor. E estou muito feliz, porque hoje é a primeira quinta-feira do ano, estamos começando muito bem o ano. E esse é o ano, né? Esse é o ano do dobro, né? O som dobrada, tudo dobrado, né? Que venha tudo. Esse ano é um ano de crescimento, eu não tenho dúvida disso. É isso que eu tenho declarado, é isso que eu venho ouvindo e é o que eu venho crendo. Toda virada de ano, eu não sei, quem estiver aí atrás, quiser vir mais para frente, vem para a gente se aquecer mais. Pode vir, vem para frente. Toda virada de ano, eu não sei se alguém tem esse hábito, mas eu tenho o hábito de fazer cartaz de meta. Alguém tem esse hábito? Não, né? Pois é, eu tinha esse hábito de fazer o cartazinho de meta. Aprendeu como? Né? E todo ano eu venho fazendo cartaz de meta e coloco minhas metas, meus projetos, meu sonho, meu carro, minha casa, minha vida. Não é? E aí coloco todos os meus planos e projetos que eu desejo todo ano e eu trabalho afinco naquilo ali. Mas há uns 2 anos para cá, assim, minha mentalidade vem mudando muito. E eu agradeço muito a Deus, porque Deus vem trabalhando de uma forma muito sobrenatural. E eu agradeço. E, de fato, funciona, viu, gente? Quem faz, não tem nada contra. Funciona. Tudo aquilo que você coloca na sua visão ali, no seu cartaz, e você corre atrás e trabalha com foco naquilo, você alcança. Isso é fato, isso é estudo científico, isso aí... Não tem nada contra isso. Mas ontem eu fui orar a Deus, e é sempre na virada, né? A gente passou o dia em comunhão com os irmãos, né? Uma virada de ano sobrenatural. O culto da virada foi sobrenatural. Foi ou não foi, gente? Que palavra! Não saía nenhum glória a Deus, mas foi a palavra. Só santidade. Eu ficava só olhando para o chão, só vendo todo mundo olhando assim, para os pés, né? Rapaz, a gente não ouvia nem a mosca. Foi top demais. Melhor palavra que eu poderia ter ouvido. Não tem como, gente. Sem santidade é impossível, né? A gente que conhecer a Deus, agradar a Deus e viver com Deus. Porque Ele é santo e Ele habita em nós e nós precisamos ser santos. E a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo para ser santo. Se Ele não nos guiar, dificilmente. E aí eu conversando com Deus, eu falei, e orando a Deus, eu falei, Senhor, faça como Tu queres. Faça como Tu queres. Olha, o meu plano, eu apaguei o meu cartaz do ano e eu não escrevi nada. Eu falei, eu vou escrever o que o Senhor me der as direções. A direção que o Senhor colocar no meu coração, eu vou colocar ali. Não importa qual é a direção, não importa qual é o seu projeto. Senhor, faça como Tu queres. Na mesma hora, veio a pergunta para mim, e o que queres que eu te faça? E o que queres que eu te faça? Você sabe que Deus ele está assim, super atento ao que você quer. O Senhor quer agradar o nosso coração, isso é fato. E eu respondi de novo, faça como está em teu coração. Sabe, Pai, eu tenho buscado muitas coisas, mas agora o que eu quero buscar mesmo é o Senhor. Eu sei que muitas coisas alegram o meu coração, mas eu quero aquilo que é eterno. Eu quero o que é eterno. E a gente passa o ano correndo atrás de sonhos e metas. Mas, sabe, quando você entra numa intimidade com Deus tão grande, você realmente quer viver os sonhos e metas dele. E eu falo de fato, eu estou com vontade mesmo de buscar os planos e os projetos do Senhor para a minha vida. Porque os planos dele são perfeitos, os projetos dele são eternos. E aquilo que a gente busca fica para a eternidade. Você pode ir embora daqui a uns anos, mas aquilo que Deus fez em você, Ele vai fazer através de você em prol de outras vidas. Isso vai virar um legado. Não é? Isso vai virar um legado.
É muito bom a gente buscar prazeres e riqueza, mas isso é para a gente. Mas sabe, quando Deus ele quer, Ele nos mostra algo, é para o coletivo, é para a posteridade, é para as nações. Decisões que nós tomamos hoje afetarão drasticamente a nossa geração, a nossa posteridade e as nações. É interessante isso. Se você for buscar em Gênesis, várias decisões que foram tomadas pelos grandes homens de Deus afetaram gerações. Decisões certas e decisões erradas nos afetam até hoje. Isso veio lá de Gênesis. Então, essa tem sido a minha oração essa semana. Senhor, faça como Tu queres. Faça como está em Teu coração. É isso que eu quero. Esse é o meu projeto desse ano de 2020. Que venha e que seja conforme a vontade dEle. Eu sou extremamente independente. É tudo que a gente busca é independência. Mas eu tenho buscado total dependência dEle. Não importa a situação, né? A gente vai buscando coisas, mas eu quero buscar Ele, né? Como essa música que o Mauro cantou aqui. Tremenda essa música que o Mauro cantou aqui, né? Eu só quero te agradar, não é? Eu só quero te agradar. Não é assim? Eu nasci para te adorar. E será que eu estou cumprindo isso mesmo? Será que eu estou adorando a Deus com fato, com tudo, com a minha vida, com minhas vestimentas, com o meu falar? Ou é só na igreja? Só na igreja não importa. Aliás, o lugar que menos importa. Porque o lugar maior é dentro do nosso quarto, é dentro da nossa casa, é na nossa vida, é nosso dia a dia, é nosso trabalho. As pessoas reconhecerem a gente como um verdadeiro adorador. As pessoas olharem para você e encontrarem em você Jesus. Ontem eu achei bonita a Rafa falando com a Sandra, ela falando, eu vejo Jesus em você. Meu Deus, a pessoa olhar para você e falar, eu vejo Jesus em você. É o elogio mais perfeito que você pode receber, pode ter certeza disso. É esse elogio que a gente precisa. As pessoas precisam ver Jesus em nós. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu quero falar Salmo 92, 12. Esse salmo tem me rebuliçado. Tem mexido com o meu brio, comigo, com o meu coração. Eu já li ele aqui, mas eu vou ler de novo. Uma parte aqui me chamou muita atenção e eu quero falar sobre ela. Salmo 92, versículo 1, fala assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o Teu amor leal e de noite a Tua fidelidade. Ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os Teus feitos. As obras das Tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as Tuas obras, Senhor. Como são profundos os Teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois Tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas os Teus inimigos, Senhor, os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentastes a minha força como a do boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira. Crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Aleluia! Oh, meu Deus, quando eu li aqui, ó, Tu, versículo 10 fala assim, Tu aumentastes a minha força como a do boi selvagem, e derramaste sobre mim um óleo novo. É isso que eu tenho clamado. Senhor, derrama esse óleo novo, aumenta a minha força como a desse boi selvagem. Para no fim desse versículo, é para quê, gente? Proclamar
O nome do Senhor. É para isso que Ele aumenta, é para isso que Ele tem derramado esse óleo, é para isso que Ele tem nos fortalecido. Mas o que me chamou muita atenção é no versículo 12, fala assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, e florescerão nos átrios do nosso Deus. Eu fui dar uma lida sobre o cedro do Líbano. Ele é citado 85 vezes na Bíblia. Olha que interessante, o Senhor nos comparando ao cedro do Líbano. 85 vezes. E olha que eu achei fantástico isso aqui, ó. Você sabia, eu não sabia, eu fui estudar, eu não sabia, que nos seus 3 primeiros anos de vida, o cedro do Líbano, ele só cresce 5 centímetros. 5 centímetros, nos 3 primeiros anos de vida. O crescimento dele é bem lento, para fora. Mas o crescimento maior dele é para dentro. Nesses mesmos 3 anos, ele cresce 1,5 metro para baixo. Ele vai crescendo em profundidade. E o tema, o tema da ministração é cresça por dentro. Cresça primeiro por dentro. A gente fica muito preocupado em crescer por fora, para mostrar e para ganhar likes e para ganhar, para o foco estar na gente, para a gente já aparecer em algum lugar e para bombar e me segue, e me curtam. A gente quer muito isso. Todo mundo, quem não quer, gente? Ser visto, ser aplaudido, meu Deus, não é? Mas, na verdade, esse crescimento ele tem que ser primeiro por dentro. Primeiro nas raízes. São as raízes que têm que crescer. Porque que com o crescimento vem desafios. Com o crescimento vem orgulho. Com o crescimento vem avareza. Com o crescimento vem percas de amizades que estavam ali há muito tempo. Com o crescimento vem novos amigos, nem sempre amigos verdadeiros. Com o crescimento pode vir perca de família. Com o crescimento pode acontecer tanta coisa, mas a gente quer crescer o tempo todo. Se você não tiver uma estrutura formada por dentro, esse crescimento pode acabar com tudo que você tinha antes. E pode te derrubar lá na frente. Porque esse mesmo crescimento que te faz subir, ele faz crescer. Porque é como uma casa feita na areia. Ela não tem sustentabilidade, não é firme. E esse cedro do Líbano, ele cresce em regiões montanhosas. Ele cresce em regiões difíceis. No Líbano. E ele cresce para profundidade. E é tão interessante que o crescimento dele é tão profundo que ele atinge o lençol freático. Nesse crescimento, ele extrai o próprio alimento. O cedro ele não depende da água, da chuva. Ele não depende do tempo. A necessidade, o alimento dele vem por dentro. Ele busca o seu alimento na profundidade. E ele vai descendo na profundidade de uma tal forma que ele encontra o seu alimento. E ele encontra as rochas. Qualquer árvore que encontra a rocha, ela para de crescer. O cedro do Líbano, quando ele encontra a rocha, ele se abraça à rocha. E ele se fortalece nesse abraço da rocha. E ele continua crescendo. Olha que coisa mais poderosa. E por esse abraçar a rocha, aí é que ele se fortalece. Pode vir tempestade? Pode vir vento, pode vir o que for, essa árvore ela não cai. Ela cresce primeiro por dentro, para resistir aos séculos, para resistir às tempestades. É só você passar agora esse tempo de chuva, passa em qualquer lugar aqui, você vai passando na QNL, você vai passando na Zanorte, você vê um monte de árvores que são quebradas, tem umas que são arrancadas pela própria raiz, com a velocidade da chuva, do vento, a força. O cedro do Líbano, ele não é arrancado. Assim. Ele permanece por centenas de anos. Olha que coisa mais interessante. Tem umas que estão plantadas desde antes de Cristo. Eu achei isso fantástico, porque ela resiste. E a Bíblia nos compara o justo florescerão. Só, porque essa justiça vem de Deus. E quando estamos firmados na rocha, que é Cristo, a gente cresce. Nós nos abraçamos a Ele e avançamos. É exatamente isso, nós nos agarramos a Ele. E nessa profundidade nós buscamos o alimento. É nessa profundidade que nós somos ricamente alimentados. Não importa a circunstância, não importa o governo, não importa a situação, mas quando estamos agarrados à rocha e profundos, nós somos totalmente providos e alimentados.
E o crescimento dele não é só por dentro. Ele expande por dentro e depois cresce por fora. Ele chega à altura de 40 metros. 40 metros. Ele se torna uma das árvores mais altas. E 14 metros de largura. Grande, forte, profundo. É assim que eu e você tem que ser. Grande, forte, profundo. Grande, forte e profundo. Assim como o cedro do Líbano. É assim que a Bíblia nos compara. Grandes, fortes e profundos. Não tem como a gente ser assim se a gente ficar no raso. Não tem como. Um vento vem e te derruba. Uma chuva vem e te derruba. Uma falência do governo vem e te derruba. Mas se você está firmado, você não tem com o que se preocupar. Quanto mais profundo, mais bem alimentado. Quanto mais profundo, mais fortalecido. Quanto mais intimidade, mais liberdade no Senhor. Quanto mais intimidade com Ele, mais revelações são chegadas ao nosso coração. Porque é isso que Deus vai nos falando. Quantas coisas eu assisti, eu não lembro, mas eu assisti um episódio falando sobre pessoas que enriqueceram. E aí, por um acaso, estou lá assistindo, falando de homens muito ricos fora do Brasil, como que eles enriqueceram, contando a história desses homens. E uma história me chamou a atenção. Um senhor, ele era pastor de igreja, e ele tinha fraturado a coluna. E ele trabalhava fora e parou de trabalhar. E ele ficava orando a Deus, pedindo, para Deus, o suprimento. E ele foi orando, e Deus falou que ia enriquecê-lo de uma tal forma sobrenatural. E ele falava, como? Eu não dou conta mais de trabalhar. E um dia Deus deu um sonho para ele ir num depósito e catar o lixo do depósito. Ele ia comprar um galpão. Deus deu essa instrução, você vai em um lugar e você vai comprar um galpão. Quando ele chegou lá no galpão, era um galpão de coisas antigas, coisas muito velhas. E ele chegou lá e comprou o galpão. Meu Deus, o que eu vou fazer com esse galpão? E exatamente nesse galpão tinha uma peça que o transformou em um homem milionário. Ideias que Deus dá, sonhos que Deus dá, revelações que Deus dá. Ele dá a quem? A quem está em profundidade. Sabe, Deus quer dar sonhos. Sabe, Deus me dá uma ideia. Ideias. Você vai deitar, vai dormir, Deus vai dar ideias. Ele vai dar estratégias. Estratégia. Para quem? Para quem está lá. Buscando essa intimidade. É por isso que você precisa buscar, nós precisamos buscar o crescimento por dentro. É por dentro primeiro. Aí, quando você encontra esse crescimento por dentro, por fora aparece, vai atingir alturas, o holofote vai vir, os likes vão vir, as pessoas vão ver, mas isso não é importante, porque as suas raízes cresceram profundo e você sabe que isso há um propósito. O propósito único de, no final, olha tudo isso, mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha. Ele é a minha rocha. Então, quando a gente está crescendo, está desenvolvendo, está orando e está encontrando desafio, não se preocupa, se abraça a rocha e vá com tudo, porque é por cima que a gente vai passando de todos os desafios, como quando a gente tem profundidade. E associando essa palavra, eu estou estudando Gênesis. Eu gostaria muito de indicar, a Sandra me indicou o estudo da Bíblia com Edilson de Lira. Meu Deus, quanta profundidade nesse estudo. A gente está começando o ano e ele orienta você a ler a Bíblia em um ano, fazendo 3 capítulos por dia. Quem já está fazendo esse estudo? Gente, que profundidade. Olha, quem quer profundidade já começa hoje, ainda dá tempo. Você lê ontem e hoje, os 3 capítulos de ontem e de hoje, e já começa com essa profundidade, porque está sendo sobrenatural. E eu estou lendo Gênesis e está sendo sobrenatural. E essa história me levou a... Hoje eu estudei falando sobre José. Meu Deus, quanta profundidade em José. Eu fico admirada de José na Bíblia, porque ele mudava... Os quadros na vida dele mudavam, os lugares na vida dele mudavam, mas o coração dele não mudava. Ele poderia estar no poço,
ele poderia estar na cadeia, ele poderia estar governando o Egito. O coração de José não mudava. O coração dele era rendido a Deus em todo o tempo. Porque José, assim como o cedro do Líbano, ele tinha profundidade. E eu achei isso muito rico quando eu estudei essa palavra. Eu falei, gente, isso aqui é José. Porque o coração dele não mudou, a atitude dele não mudou. Vamos comigo lá para José, só nessa parte aqui. Todo mundo sabe, conhece a história de José. Eu não vou ler a história dele. Mas está lá em Gênesis 41, 37. Aleluia. Aleluia. Antes de falar de José, em Jeremias 29, 13 fala, buscar-me-ei, me acharei, quando me buscar de todo o coração. Eu repeti isso aqui, eu vou repetir de novo. Mateus 6:33 fala, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Em Jeremias 29:13 fala, buscar-me-ei e me acharei quando me buscardes de todo o coração. Repetir de novo, né? E eu só quero falar de José aqui, antes de falar da história dele. Todo mundo já sabe que José, né, o filho de Jacó, e José foi vendido pelos irmãos, os irmãos fizeram todo aquele trama para vendê-lo, e José foi parar no Egito, e toda aquela história. Depois ele foi parar na cadeia, acusado injustamente, mas ele sempre mantinha um coração de fidelidade a Deus. Depois de toda uma trama, ele preso na cadeia, do povo ter esquecido dele estar lá por um tempo. Em Gênesis 41, 37, acontece assim, ó. O plano, quando o faraó teve um sonho e José falou sobre o sonho, o que ia acontecer, e aí aconteceu o seguinte, o plano pareceu bom a Faraó e todos os seus conselheiros. Por isso, o Faraó lhe perguntou, será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel selo e colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando, abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José, eu sou faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade. Só para fechar isso lá no versículo 20, no versículo 51 do capítulo 41, fala assim, o primeiro filho de José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. O segundo filho chamou de Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Olha que interessante, gente, um homem que sai da cadeia, ele sai direto da cadeia para governador do Egito, por conta da intimidade que ele tinha com Deus. O mais interessante é que ele não tinha, como nós temos hoje, essa nova aliança, o Espírito Santo habitando dentro. Mas ele tinha essa instrução divina que Deus falava com ele.
E nessa habilidade de obedecer a Deus, ele teve essa instrução e ele soube revelar o sonho de Faraó. Ele soube revelar também o sonho lá do chefe, não dos padeiros não, que morreu, né, dos pães, o outro chefe. E ele soube revelar, ainda falou, lembra de mim, avisa Faraó que eu estou aqui, não esqueça de mim. Mas Faraó não lembrou, o rapaz não lembrou dele naquele tempo, porque não era oportuno. O tempo oportuno era o tempo que Faraó sonhou. Então, na hora que Faraó sonhou, Deus deu a revelação para José sobre isso. E olha, Faraó reconheceu a divindade de Deus em José, um povo incrédulo, um povo de outros deuses. Ele reconheceu em Faraó o único que teria essa unção divina para liderar. Ele reconheceu que o Deus que ele servia é o que iria dar toda a estratégia. Ele se tornou o comandante de tudo, o gerente geral. Ele foi proclamado. Como que você tira um presidente, um ex-presidiário e coloca para governar tudo. Um cara acusado, né, de trair. Olha só. E coloca ele para ser o governador. E esse coração de José, ele continuou um coração confiante em Deus. Tanto é que ele por conta desse sonho, dessa revelação, ele pôde salvar o povo da escassez. E olha quanto tempo demorou. José, quando ele trabalhava com os irmãos, e quando ele contou ali o sonho para os irmãos, ele tinha na faixa etária de 16 a 17 anos. Quando ele veio assumir essa responsabilidade no Egito, ele tinha 30. Sabe, quando ele teve aquele sonho que os irmãos iam se prostrar diante dele, olha o tempo, de 17 anos para 30, se levou um tempo. Davi também era um adolescente quando Deus deu a promessa que ele ia ser rei, se levou um tempo. Abraão também, para receber a promessa do filho, também se levou um tempo. Aliás, tudo se leva um tempo, porque é o tempo que a gente cresce por dentro. Sem crescimento e maturidade, o crescimento vem rápido, a gente perde. É como um filho, né? Quem é pai e mãe aqui? Nós, como pai e mãe, a gente projeta no nosso filho alguma coisa, não é? O Val e a Rafa têm dois ali, ele já fica olhando, esse vai ser assim, esse vai ser assado. Não é? A gente já fica, esse vai ser médico, esse vai ser doutor, esse vai ser advogado, esse vai ser... A gente projeta os nossos sonhos nos nossos filhos. E a gente vai orientando e a gente coloca uma expectativa de que eles vão ser aquilo que a gente está sonhando para eles. E a gente vai fazendo planos e vai ajustando, e vai pagando escola, e vai levando, e vai dando instruções, e vai orando. E a gente tem uma expectativa. Agora, eles que vão decidir quando eles crescem. Agora, se eles bem souberem ouvir os pais, eles vão ter um bom direcionamento. Se eles ouvirem, e olha que nós, pais, não sabemos o futuro, a gente só planeja. A gente só tem uma expectativa, porque nós temos as nossas experiências do que deu certo e do que deu errado. E a gente fica falando, filho, faz isso aqui que vai dar certo. E nem sempre o filho obedece. Ele fala, mãe, eu não vou seguir o seu conselho, eu vou por outro caminho. Não, mãe, eu não vou fazer isso. Não, mãe, não estou afim. Mãe, nem fala comigo, que eu nem estou afim de ouvir isso. Isso a gente faz também com Deus. Quando estamos no espírito de desobediência. Deus não nos chamou como um espírito de desobediência. Isso era quando a gente estava, quando era do império das trevas. Quando a gente foi transportado para o reino do amor de Deus, a gente é filho. E filho precisa sentar e ouvir as instruções do pai. E mais importante isso, porque Deus, eu dou uma instrução para o meu filho, mas eu não sei se ele vai dar muito certo ou não. Agora, Deus não tem como Ele dar uma instrução que pode ser que dê certo ou não. Porque nós não conhecemos o final da vida dos nossos filhos. Mas Deus conhece o final da nossa vida. Só Ele foi lá. Só Ele sabe. É por isso que tão mais importante do que buscar qualquer coisa, buscar primeiro o reino. Primeiro do que buscar qualquer coisa esse ano de 2020, que eu já creio que nós vamos crescer. Amém? Eu creio que nós vamos prosperar, amém? Eu creio que nós vamos sair correndo aqui, e vitória, 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 amém? Mas a gente precisa buscar a instrução do reino primeiro. A instrução do Pai é mais importante do que qualquer vitória, do que qualquer situação, do que qualquer conquista. Porque Ele pode falar para você, eu vou te dar um carro. Aí você fala, como é que Deus vai me dar um carro? Já sei, meu nome está limpo, vou pegar a habilitação e vou lá na loja e financio o meu carro. Aí você acha que Deus deu o carro.
Aí ele não falou que era desse jeito, ele falou que era desse jeito. A gente só ouve a primeira parte, de repente ele vai dar mais instruções. Ele fala, você vai casar. O primeiro que aparece a gente já quer casar, porque não, Deus falou que eu vou casar, então eu já vou casando logo. Não, mas ele não falou que era com esse? Falou, não, qual foi a instrução? Fala que eu vou para fora. Primeira oportunidade que surge, eu já quero correr e pegar. Mas ele falou que era esse lugar. Então a gente precisa entrar para o nosso quarto e ouvir as instruções. Mais importante do que qualquer glamour, mais importante do que qualquer coisa, a gente precisa entrar no quarto e ouvir. Sabe, Deus tem ministério para muita gente aqui. Deus tem ministério. Meu Deus, a gente ora, são coisas tão poderosas, né, Sandra? A gente vê, mas você sabe que Deus não nos mostra o fim. Ele nos mostra flashes de algumas coisas que vão acontecer. Você quer descobrir como é que vai ser o final? Se aprofunda. E vai dando passinhos de fé, porque ele fala, dá passos de fé. Davi orava, pai, e aí, eu entro nessa guerra ou não entro? Deus, eu entro nessa guerra ou não entro? Não entra. Aí Davi não entrava. Deus, e agora eu entro nessa guerra? Agora você entra. Então tem guerras que Deus vai falar para você entrar. Tem guerras que ele vai falar, fica quieto, essa é comigo. Não é assim? Então a gente precisa entrar e ouvir essas instruções, assim como Davi, assim como José, assim como Abraão. Você sabe que teve duas mulheres que me chamou a atenção, que não decidiram ouvir a voz de Deus, até sorriram e causaram alguns problemas aí nas nações. Uma delas foi a esposa de Abraão, a Sara. A Sara, por incredulidade, deu a serva para que Abraão tivesse filho com ela. Gente, por conta da decisão de Sara, nós somos afetados até hoje com o povo árabe e o povo muçulmano. Gerou Ismael. Ismael não era o filho da promessa. Ele foi o filho da pressa. Meu Deus. Ismael foi o filho da pressa. Foi o filho da falta de fé de Sara. Sara sorriu até do anjo quando o anjo falou que ela ia ficar grávida. E ela, na descrença dela... Gente, olha, sinceramente, eu com 90 anos, o anjo aparece dizendo que eu ia engravidar, eu acho que eu também ia rir, cara. A gente com 40 fala, não, eu acho que eu não vou gerar mais menino. Não, imagina 90 anos. Procura alguém de 90 anos hoje. De repente, eu também ia rir. Olha só. Sara sorriu, mas o problema da Sara não foi isso, foi a falta de fé nela. Ela pegou e colocou a H para gerar esse filho. Então, Ismael, ele se tornou o filho da pressa. E com isso, até hoje, essa luta veio por conta dessa geração, que não era uma geração que Deus tinha. Mesmo assim, Deus abençoou por amor a Abraão. Deus abençoou, mas ele falou que ia ser sempre uma nação que ia conflitar com a geração de Deus. Porque Isaac era o filho da promessa. E a gente precisa aprender a esperar a promessa. É muito forte, né? Teve outra mulher que me chamou a atenção também pela desobediência. Foi a mulher de Ló. A mulher de Ló, o anjo falou, vai, não olhe para trás. E esse é o problema da gente ficar olhando para trás, com medo de avançar, com medo de seguir as instruções de Deus. Olhou para trás, paralisou. Ela paralisou. Paralisou com medo de ir para frente, olhando para trás, olhando para os desejos, olhando para o que ficou, olhando para a casa boa, olhando para o carro bom, olhando para alguma coisa, olhando para o passado. Ela se paralisou e ela perdeu. E por conta do erro dela, erros seguintes vieram, porque as próprias filhas se deitaram com o pai para uma nova geração. Mas você sabia que Ló voltou na cidade, lento, engraçado, a gente lê a Bíblia, mas quando volta, lê de novo, você percebe algumas coisas que não tinha percebido antes, é interessante. Olhando para Ló, ele foi atrás dos genros dele, dos noivos, das filhas, e os genros não acreditaram em Ló, quando ele falou, vamos embora, porque a cidade de Sodoma vai se acabar. Eles começaram a rir de Ló, e decidiram ficar na cidade. E por conta da decisão errada deles, as filhas também tomaram outra decisão e se deitaram com o pai e gerou. Olha aí, olha a situação, as duas engravidaram. Olha aí outra geração que não era da vontade de Deus, por conta da desobediência. A gente só vive em desobediência quando não vive na intimidade com Deus. Quando se tem intimidade com Deus, tem instruções profundas. E esse é o desejo do meu coração, é o que eu falei para Deus, Senhor, faça como Tu queres. Ele falou, como você quer, e eu faça como está em seu coração.
Então, que esse seja o nosso desejo, buscar o que está no coração do Senhor. Às vezes a gente quer buscar uma casa e Deus tem condomínios. Ou, eu ouvindo Joyce Maia, ela falava assim, meu Deus, me dá uma casa, me dá uma casa, me dá uma casa, porque eu quero dar uma casa para a pessoa. Aí depois ela falou, meu Deus, como eu sou pequena pedindo uma casa. Senhor, eu quero condomínios para doar. Eu não quero mais uma casa. Eu quero condomínios para doar. Quando o seu sonho está conectado a abençoar outras pessoas, o rebuliço acontece. A gente precisa começar a sonhar grande. Às vezes a nossa casa não veio porque a gente só pede para a gente. Começa a pedir para a multidão. O carro não veio porque você só pede para seu propósito. Deus não está conectado só ao seu propósito, propósito coletivo. Então, a gente precisa começar a sonhar alto e declarar alto. Mas declarar o que está plantado no coração de Deus. Que Ele vai fazer você sonhar alto, pedir condomínio para você abençoar outras pessoas. Vai pedir carros para abençoar outras pessoas. Vai pedir igreja para abençoar outras pessoas. Vai querer um prédio para abençoar outras pessoas. Que seja esse o desejo do nosso coração. Eu só quero te agradar. Esse tem que ser o nosso desejo todos os dias. Pai, eu só quero te agradar. Eu só quero te agradar. 2 Coríntios 3:17 fala assim. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vamos ler de novo? Ai, pensei que fosse eu. Fui eu? Foi lá fora. Isso foi confirmação. 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E é nessa liberdade que a gente tem que surfar. É nessa liberdade que a gente tem que surfar. Eu gosto muito de assistir filme e eu sempre procuro assistir alguma coisa ou ler alguma coisa que eu aprendo. E tem na Netflix um filme surf, eu não lembro, tem alguma coisa sobre surf. Tem um nomezinho, mas eu não lembro. É surf. É de uma moça que teve o braço arrancado pelo tubarão. Alguém lembra o nome desse filme? É surf. Tem outra palavra em cima, mas eu não lembro. Depois vocês assistam, esse filme é extraordinário. E essa moça, ela queria muito crescer nessa questão do surf, ser vitoriosa nisso. E ela, nesse treinamento que ela estava, ela conversando com outra moça, o tubarão veio e comeu, isso é fatos reais, comeu o braço dela. E fantástico, ela começou, né, uma intimidade com Deus, e ela já vinha buscando a Deus. E a história não é um filme religioso, não é nada disso. Mas você percebe, né, eles tinham os momentos de oração e tudo, e ela teve seu momento de fé. Mas teve uma parte que me chamou a atenção, que o pai dela, ela queria muito se superar sem um braço. Ela queria muito se superar no surf, mesmo sem um braço. Queria ganhar medalha e ela não queria ser tratada como uma deficiente. Ela queria fazer como todo mundo fazia e conseguir a vitória. E o pai dela falava assim para ela, não faça como todo mundo está fazendo. Espere a onda, você vai sentir por dentro a hora de você ir. Essa instrução foi tão poderosa. Ele falou, não fica tentando pegar toda a onda. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Não fica tentando pegar toda a onda, não fica tentando pegar todo emprego, não fica tentando pegar toda oportunidade. Tem uma oportunidade. Tem uma oportunidade que é para você. E ela vai te alavancar. Uma. Tem várias oportunidades, mas uma específica para você. E ele falou assim, pare e começa a observar. Você vai sentir por dentro, quando for a sua onda. Nos últimos segundos. E ela ficou parada lá. Gente, estou até arrepiando, estou igual a minha mãe. Ela ficou parada lá, e os minutos se acabando, e ela parada. Mas na hora, bem na hora que todo mundo já tinha desistido, ela começou a ir para frente, caçar a onda. E o pessoal, mas por que ela está indo sozinha? Não tem nada. Ninguém está vindo nada. Mas ela tinha uma instrução que falava para ela ir, porque a onda dela estava chegando.
A onda dela estava chegando. Quando o pessoal começou a ver, a onda foi se formando. E foi se formando. Lembre-se, ela não tinha um braço, ela conseguiu se apoiar e ela treinou muito para isso. E ela pegou a maior onda. Nesse ano, ela não se tornou a primeiro lugar, porque o relógio não contou que é dentro do tempo. No próximo ano, ela se tornou em primeiro lugar. E ela foi batendo todos os recordes. Mas o mais importante que ela fala foi o quanto ela se desenvolveu. E ela começou a fazer missões e ensinar crianças de outros países que tinham sofrido, né, com as percas, com os alagamentos, com tudo lá, esqueci lá o nome. Mas eu quero que vocês assistam esse filme. Mas eu peguei essa instrução. Fique ligado. Porque se você está conectado com Deus, vai vir a sua onda. A sua onda, que só você vai poder surfar nela. Essa onda de crescimento. Essa instrução bendita que vai te fazer florescer. Crescer. Então, não se preocupe com o outdoor agora, não se preocupe com o holofote agora, não se preocupe com ninguém agora, não se preocupe com nada. Não se preocupe em profundidade, seja profundo, porque no momento oportuno, a tua onda vem. No momento oportuno, aqueles 5 centímetros do cedro de Lído, ele vai se tornar em 40. Mas não para você, não por você, para que o nome dele seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém? Vocês entenderam? Que o tema fique isso. Busque crescer por dentro.